Ruth, capítulo de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quileon, efrateu de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se ela com as suas noras, e voltou do campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. Indo caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de convosco benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que lhes sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda quando esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande? Deter-vos-ei por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então voltaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, por isso disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não inste para que te abandones e deixes de seguir-te, porque aonde quer que fores, aonde quer que pousares, o teu povo, o teu Deus, aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvido ir com ela, deixou-lhe de falar. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis de Noemi? O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a moabita, sua nora, que veio do campo de Moabe. Chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite a tua palavra, como semente, ela encontra um coração
fertilizado, preparado e adubado para vivê-la em nome de Jesus. Erga a mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como semente, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas prosperará, frutificará e multiplicará. Amém? Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus. Algo vai recomeçar na sua vida. Deus está preparando algo nesta noite. Algo que foi interrompido na sua vida vai recomeçar. Deus é especialista em recomeçar. Não é o Ronaldo, é Deus. Deus é especialista em recomeços. Quando você para imaginar o funcionamento do entendimento de Deus, você vai entender que Deus é um Deus que projeta recomeços todas as vezes que é interrompido um propósito. Eu repito, todas as vezes que um propósito é interrompido, Deus projeta um recomeço. Existem algumas coisas na nossa vida que são interrompidas, mas eu quero que você saiba que ainda que tenha sido interrompida por qualquer razão, Deus já preparou o recomeço. Quando o homem foi criado, ele foi criado para viver com Deus, para viver ao lado de Deus, para se relacionar com Deus. Deus constituiu o homem para que este pudesse ter relacionamento com Ele. Mas a Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados fizeram a separação entre nós e o nosso Deus. O fato do homem pecar interrompeu o relacionamento de Deus. Interrompeu o seu relacionamento com Deus. E no exato momento em que isso aconteceu, eu fico imaginando o que aconteceu no céu. Deixa eu usar a minha imaginação santificada. Você imagina que quando o homem pecou, você consegue imaginar essa cena? Deus chamando Miguel, Deus chamando os anjos, os arcanjos, e dizendo assim: gente, e agora? Eu tinha tanto projeto para o homem, tinha tanta coisa que eu esperava nele, mas agora ele pecou, agora ele interrompeu o projeto. Tinha tanta coisa bonita que eu queria fazer através dele. Eu tinha tantos projetos para Adão, eu tinha tantos projetos para Eva, eles nem começaram a desfrutar, e agora foi interrompido. Gente, o que eu vou fazer? Você consegue ver Deus assim? Sabe por quê? Porque tem uma coisa para te dizer: antes de você ser interrompido num propósito, Deus já tinha preparado o teu recomeço. Eu não sei o que é que foi interrompido na sua vida. Muitas coisas ao longo da nossa jornada ministerial, da nossa vida, são interrompidas. Relacionamentos são interrompidos. Casamentos são interrompidos. Empregos são interrompidos. Negócios são interrompidos. Amizades são interrompidas. Muitas coisas são interrompidas. Muitas coisas se findam antes do tempo. Muitas coisas a vida proporciona um fim antecipado. Mas eu tenho algo para dizer: em Deus há um recomeço programado. Quando o homem pecou, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado um recomeço. E Deus estabelece no ato da interrupção a proposta do recomeço. Ainda em Gênesis, durante o período em que o homem pecou, Deus proveu o recomeço. Deus profetizou o recomeço. Deus declarou para a mulher: da tua semente haverá aquele que vai dar início a um recomeço.
aquilo que foi interrompido no projeto de Deus para a humanidade. Houve um recomeço, porque Deus não é um Deus de ficar se lamentando por aquilo que perdeu, mas Deus é um Deus que prepara soluções para aquilo que foi perdido. E nesta noite eu quero dizer, há uma solução para aquilo que foi interrompido na sua vida. Queridos, quando eu vim para cá, Deus me deu esta palavra, e eu quero dizer para você que está aqui, é para você que está aqui, algo nesta noite será reativado em Deus, algo nesta noite recomeçará na sua vida. Pastor, eu não tenho mais alegria no ministério. Nesta noite Deus vai renovar a sua alegria. O meu casamento perdeu o brilho vai voltar em nome de Jesus. Pastor, o meu emprego foi interrompido. Me recordo, queridos, que não é fácil lidar com perdas e interrupções. No ano de 97, 87, eu estava trabalhando numa multinacional, muito bem empregado, por 12 anos. Comecei como vendedor, que era gerente nacional daquela empresa. E um dia, de repente, coisa horrível tal do de repente. Um dia, de repente, o diretor da empresa entrou na sala onde eu trabalhava, e ele disse: senhor Djalma, nós não precisamos mais do seu serviço. A primeira coisa que me veio na cabeça era a vontade de voar na jugular dele e matar ele. Depois, a segunda coisa, eu falei assim: que ingrato. E eu comecei a constituir dentro de mim tudo que eu achava injusto. Mas fui eu que aluguei esse lugar, fui eu que contratei os vendedores, fui eu que treinei a equipe, fui eu que contratei fulano, fui eu que fiz isso, peguei essa empresa com arrecadação tal, botei essa empresa, e eu comecei a justificar para mim mesmo o quanto aquele momento era injusto. E eu comecei a culpar todo mundo, porque algo foi interrompido na minha vida. Tinha um problema. Minha esposa estava grávida de 8 meses, da nossa primeira filha. Segundo momento foi quando eu comecei a pensar: e agora? Vai nascer uma criança, não tem mais plano de saúde. Como é que eu vou sustentar essa criança? Quando é que eu vou conseguir um novo emprego? Quando é que eu vou ganhar o que eu estou ganhando? E começou a me vir uma angústia, um abatimento. E toda a alegria que eu tinha em trabalhar virou tristeza e amargura. E eu comecei a me culpar, a culpar todo mundo. E naqueles momentos que seguiram aquela informação, algo se abateu na minha alma. E eu falei: eu não posso chegar em casa assim. Eu não posso chegar em casa assim. Eu não posso trazer a minha amargura para dentro do meu lar, para dentro da minha casa. Ouça, homem, ouça, mulher, cuidado, quando algo for interrompido, não jogue sobre os outros a tua amargura. E eu comecei a andar para a rua. Eu decidi largar o carro e fui a pé para casa. Chorei por muito tempo pelo caminho. E eu só chegava diante de Deus: Deus, por que o Senhor deixou eu fazer isso? Deus, eu tenho sido fiel no meu dízimo. Deus. E eu comecei a culpar Deus, porque aquele não me reservou daquilo. Até que num determinado momento, algo dentro de mim parou. Eu fechei os olhos, eu não lembro onde eu estava andando por algum lugar. E uma voz culpou, dizia assim: você percebeu que o seu diretor foi culpado, que a empresa foi culpada, que o mercado foi culpado, que eu sou culpado, e você? Qual foi a sua participação nessa culpa? E naquela hora eu comecei a refletir que em toda vez que algo é interrompido, eu tenho uma parcela de culpa nisso. Eu tenho uma parcela de culpa nisso. E aquilo começou dentro de mim a estourar algo muito forte. Eu falei: Deus, o que eu vou falar em casa? Eu me recordo que eu cheguei em casa,
esposa grávida, quase para ter neném. E eu falei assim: amor, tenho duas notícias. Uma muito ruim e uma boa. A ruim é que eu fui demitido. A boa é que eu começo a trabalhar amanhã. Ela falou assim: por quê? Eu falei assim: demitido eu tenho certeza. Amanhã eu tenho fé. E no dia seguinte, eu peguei uma caixinha de sapato e falei assim: eu vou engraxar sapato na rua, mas sem comida da minha casa não vai ficar. No meio do caminho eu me lembrei de um amigo, liguei para ele e eu decidi recomeçar. Naquela ocasião eu ganhava 25 salários mínimos em 87. E eu tinha bonificação mensal de 50% cada vez que batia a cota. E todo mês, pela misericórdia de Deus, nós batíamos. E eu comecei a trabalhar no dia seguinte, ganhando um salário mínimo, mais as possíveis comissões. Deixa eu dizer algo, querido: quando algo interrompe na sua vida, para de chorar, sai, arregaça a manga e comece a trabalhar, porque a fidelidade no pouco vai te estabelecer no mundo novamente. Essa história que nós lemos é uma das histórias mais lindas e instrutivas sobre recomeço. Cada um poderia contar a sua história de finalização. Um ministério que terminou, uma amizade que terminou, um casamento que está sendo interrompido. Cada um de nós teria a sua história de algo que terminou. Mas eu repito o que Deus mandou dizer para você: Deus, nesta noite, vai começar uma obra de recomeço neste lugar. Queridos, eu vim aqui exclusivamente para ativar um recomeço na sua vida. Essa história é uma história muito linda. E a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre essa história: um erro, se você gosta de anotar, anote isso. Um erro, quando não rapidamente corrigido, leva a outro erro. Que não corrigido, leva a outro erro. Que não corrigido, vira um desastre. Que não corrigido, vira uma tragédia. Eu vou repetir. Um erro, quando não rapidamente corrigido, gera um outro erro. Que não corrigido, gera um outro erro. Que não corrigido, vira um desastre. Que não corrigido, vira uma tragédia. Quando você olha aquela história, você vai ver que Elimeleque morava em Belém. Belém significa casa do pão, lugar aonde Deus dava pão. E a Bíblia diz que houve fome, acabou o pão na casa do pão. Em vez deles confiarem que Deus voltaria a dar pão na casa do pão, eles decidiram tomar a decisão por conta própria. Eles decidiram, tiveram uma boa ideia. Cansei de ver isso nas igrejas. Às vezes, algumas igrejas, que é a casa do pão, começa a faltar pão e as pessoas simplesmente, em vez de buscar em Deus respostas para isso, abandonam a casa do pão. E a Bíblia diz que eles saíram a peregrinar. Erro número 1: deixaram o lugar de onde nunca deviam ter saído. Repita comigo: deixar o lugar da onde nunca devia ter saído. Segundo erro, a Bíblia diz que eles saíram a peregrinar. Peregrinar significa andar por vários locais sem parar, até que Deus desse ordem. Peregrinar. A Bíblia diz que eles saíram a peregrinar, mas chegaram no campo de Moabe e pararam ali. Segundo erro,
pararam aonde nunca deviam ter parado. Erro número 1, saíram da onde nunca deviam ter saído. Erro número 2, pararam no lugar da onde nunca deviam ter parado. Por que não devia, pastor? É simples. Moabe era uma terra maldita. As moabitas eram consideradas mulheres sedutoras. Havia uma ordem na Bíblia, havia uma ordem de Deus para que os filhos de Israel não pudessem ter relações com as moabitas, porque as moabitas eram mulheres que, por sua própria origem, eram sedutoras, e elas levavam os homens a outros deuses. E Deus havia dado uma ordem: não se relacionem com os moabitas. Agora preste atenção. Tem muita gente que comete o mesmo erro de Elimeleque, que é o mesmo erro de Ló. Deixa eu explicar que erro é esse. Pessoas que estão tão perto do erro, tão perto de um lugar perigoso, tão perto de onde não deviam estar, mas elas são firmes o suficiente para não caírem, para não pecarem. O que aconteceu com Ló? Ló levantou os olhos e viu as campinas de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ele foi para perto de Sodoma e Gomorra. Entenda algo, queridos. A Bíblia diz que Ló era justo. Ló conseguia ficar perto do pecado, mas não pecar. Porque ele tinha maturidade. Elimeleque ficou em Moabe. E até onde se sabe, Elimeleque tinha maturidade para conviver com as moabitas e não se corromper. Qual foi o erro de Elimeleque? Que é o erro de muita gente. Não dimensiona que a sua família, os seus filhos e o seu cônjuge não têm a mesma maturidade que você. Às vezes você está tão perto do pecado que você resiste a ele, mas a sua família se contamina com ele. Pastor, tem algum problema? Tem internet? Não. Talvez você não seja corrompido por ela. Mas e a sua família, o seu cônjuge? Seus filhos têm maturidade para lidar com a internet sem limites? Deixa eu apertar o cerco um pouquinho mais. Amizades. Existem algumas amizades que você, pastor, nunca devia permitir e não devia tê-la. Pastores, ouça algo que eu vou dizer para vocês. Aprendam o que é vida privada e o que é vida pública. Tem pessoas que, se você andar com elas, você pode até ter maturidade para não se corromper, mas elas corrompem as pessoas que você ama. Elimeleque se aproximou de tal maneira perto de Moabe que os seus filhos se corromperam com a moabita. Primeiro erro, saiu da onde nunca devia ter saído. Segundo erro, parou onde nunca devia ter parado. Ló fez a mesma coisa. Ele não se corrompeu com Sodoma e Gomorra, mas a sua esposa se apaixonou, se perdeu e seus filhos se prostituíram. Um erro, quando não rapidamente corrigido, leva a outro erro. Que não rapidamente corrigido, leva a um desastre. Por não corrigir, ele morreu. Por não corrigir, virou tragédia. Morreu todo mundo. Primeira coisa que eu queria colocar para você nessa noite: avalie quando a coisa começa a dar errado. Avalie quando as coisas começam a dar errado. Noemi agora está sem marido, sem filhos e sem provisão. Ela diz: vazia estou voltando. Desastre. Desastre total. Tragédia.
primeira coisa que ela faz é culpar a Deus. A mão do Todo-Poderoso foi contra mim. E aqui a maioria das pessoas faz. Querido, presta atenção. Quem saiu da onde não devia ter saído foi ela. Quem ficou onde não devia ter ficado foi ela. Quem não corrigiu foi ela, e a culpa é de Deus. Você já ouviu essa história? Você já passou por essa tragédia? Agora está ela ali. E ela está sem esperança. Mas essa história também me inspira a dizer que Deus já tinha preparado um recomeço para ela. Não importa o nível de intensidade do que aconteceu por causa do erro. Eu tenho uma notícia para te dar. Não tem erro que Deus não possa superabundar em bênção. Não tem interrupção que Deus não possa transformar em coisas preciosas. Não tem propósito pelo qual Deus não possa renovar e recomeçar. 3 coisas que eu aprendo nesse texto para você recomeçar. Primeira delas, qual é a minha responsabilidade no recomeço? Eu vou repetir. Qual é a minha parte no recomeço? Dentro deste primeiro item, de qual é a minha parte no meu erro, existem 5 coisas que você precisa fazer. Primeiro, deixe o passado no passado. Repita comigo: deixe o passado no passado. Que coisa mais horrível do mundo é quando você conversa com a pessoa assim: também, em 1927, você pisou no meu pé. Em 1934, você teve mau hálito. Em 1955, você tem chulé. Em 1988, querido, pelo amor de Deus, deixa o passado no passado. Você nunca vai recomeçar enquanto você carregar o passado. Você não vai conseguir recomeçar enquanto você trouxer à memória o passado. Amo quando Deus chega a Josué no capítulo 1 e fala assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Ah, como eu amo esse negócio. Se você voltar uma página da Bíblia, no capítulo 34, Deuteronômio, versículo 15, Moisés impõe as mãos sobre Josué, transfere para ele a autoridade de liderança. Deus o recolhe. Agora, Josué tem que avançar. Em vez de avançar, está Josué no capítulo 1, chorando, triste, parado. Havia um propósito sobre a vida dele, mas a morte de Moisés interrompeu a caminhada de Josué. Existem algumas coisas que te pararam porque você perdeu. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Olha, existem Moisés que precisam morrer e ficar enterrado. Deus chega para Moisés, Josué, e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Ele está dizendo assim: para de chorar o que você não vai trazer de volta. Para de tentar trazer de volta o que não consegue. Você está parado com aquilo que não tem como retornar. Moisés é morto. Levanta e toma esse Jordão e passa esse Jordão, porque todo lugar em que pisares a planta do teu pé será vosso. Ele está dizendo assim: enquanto você ficar chorando a morte da bezerra, a morte de Moisés, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai chegar onde eu quero, você não vai alcançar o seu propósito. Ouça, queridos, Deus tem um propósito para você. Moisés é morto. Eu tenho 38 pastores
Fiz a conta semana passada. 4 bispos, 2 apóstolos, sentados na igreja sem fazer nada. Estou falando sério. Eu fiz a conta, fui lá na ficha. 38 pastores, bispos e apóstolos sentados. Por quê? Chorando a morte de Moisés. Aí você vai conversar com ele. Não, porque eu servi tantos anos naquele ministério. E o que eles fizeram comigo? Ei, pelo amor de Deus. Moisés é morto. Só tem um jeito de você recomeçar. Larga o passado para trás. Porque o passado está te paralisando. O que aconteceu no passado está te paralisando. Você está parado porque Moisés morreu. E só tem um jeito de você recomeçar. Tire a sandália dos pés. Porque aonde você pisar é seu. Nesta noite, Deus vai te tirar dessa paralisia. Eu não sei qual foi o Moisés que morreu na sua vida, mas nessa noite eu digo, levanta-te, há um Jordão para atravessar, há uma terra para conquistar, em nome de Jesus, levanta e toma posse desta terra. Moisés é morto. Olhe para alguém do lado e diz assim, Moisés morreu. Olha para o outro e fala assim, morreu. Agora vem para trás e diz assim, morreu. Há uma parte que nos cabe no recomeço, por gentileza. Você consegue imaginar Deus ouvindo as lamúrias de Josué? Mas Deus, eu gostava tanto de Moisés. Deus não queria conversa. Ouça, Deus não está preocupado em quem errou. Deus está preocupado que existe um futuro para você. Eu vou repetir. Deus não está preocupado em descobrir quem é o responsável por ter te parado. Deus está preocupado em te levantar, porque há um recomeço para você. Adianta você chorar. Querido, eu descobri algo na Bíblia. O choro é lícito, mas ele tem prazo de validade. Está escrito na Bíblia. O choro é lícito, mas tem prazo de validade. Diga assim, o choro... Não, de novo. O choro só pode durar uma noite. Diga assim, o choro, a lamentação, só pode durar uma noite, porque ao amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Então, eu quero declarar, vai amanhecer no seu dia. A noite está acabando. Vai amanhecer. Todo recomeço tem uma parte que me cabe. E a primeira parte que me cabe é deixar o passado no passado. Queridos, quem vive o passado para o presente e compromete o futuro. Quem vive o passado para o presente e compromete o futuro. Pastor, você não sabe o que aquela pessoa fez com a minha família. E o Kiko? Segunda coisa que me cabe a você.
examine a sua trajetória. Olha para o seu irmão e diga assim: examine a sua e larga a minha trajetória. O grande problema do ser humano é que ele está sempre examinando a trajetória do outro. O que o outro fez? Por que o outro fez para eu parar? Você não tem na Bíblia autoridade para ficar julgando a trajetória do outro. A Bíblia diz que nós não somos juízes dos irmãos. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois o homem ao seu próximo. Não é isso que está escrito lá? Então mudaram a minha Bíblia. Diga assim: examine-se, pois o homem a si mesmo. Amo Davi do Salmo 139, quando ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, sonda-me, não é sonda-li, sonda-me, e vê se há em mim. Por favor, preste atenção. Faz o dedão assim. Diz assim: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Ele está dizendo assim: não adianta você olhar o que o outro fez, não adianta você sondar o outro, culpar o outro. Ouça o que eu vou dizer para você, querido: a vaca foi para o brejo, já era, não adianta, você não vai pegar de novo esse cavalo no meio do brejo. Levanta e vai embora. Sonda a si mesmo. Qual é a sua parcela de responsabilidade no que aconteceu? É muito fácil falar assim: a culpa é do pastor Ronaldo, a culpa é da Sam. Ouça, queridos, não importa quem errou, porque cada um vai ter que dar conta de si. O outro que errou vai ter que dar conta de Deus. Eu tenho uma teoria para mim, não, por gentileza, não é heresia. A impressão que eu tenho é que no céu, atrás do trono de Deus, tem um versículo bíblico. Eu nunca fui lá. Mas tem um trono no céu, porque Apocalipse fala que tem. E a Bíblia diz que todos nós vamos chegar diante desse trono. E quando chegar lá, vai passar uma trajetória de vida. Tudo que passou na sua vida. Momentos que você vai dizer assim: Senhor, subiu, o que fulano fez comigo? Foi por isso que eu parei, foi por isso que eu fiquei amargo, foi por isso que eu fiquei triste. E eu tenho certeza, aqui dentro de mim, não está escrito na Bíblia, que atrás do trono de Deus está escrito lá, Romanos 14, 12. E lá está escrito assim: cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não adianta eu chegar no céu e dizer assim: eu parei, porque o pastor Romildo, ele me tratou tão mal, ele falou mal de mim, ele roubou minhas ovelhas. Aí Deus falou assim: por que você parou? Porque o pastor Romildo. Aí Deus falou assim: ó, vai estar escrito lá, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Ele está dizendo assim: quando o pastor Romildo chegar aqui, ele vai ter que dar conta dele. Mas o que ele fez não é razão para você parar, porque você vai ter que dar conta do teu chamado e da tua vida. Examine a sua trajetória. Existe uma parte que ainda nos cabe. Decida rapidamente, sem deixar as emoções influenciarem. Quando as emoções estão comprometidas, o discernimento é comprometido. A última parte que me cabe fazer: aprenda a recomeçar, apesar das perdas. Eu vou repetir: aprenda
a recomeçar, apesar das perdas. Noemi estava parada, porque perdeu e perdeu. Para mim, o grande exemplo da Bíblia é Davi. A Bíblia diz que Davi tinha um filho doente, e ele chorou, jejuou, chorou, e os homens ficaram preocupados, porque ele estava perto de fazer um desatino, até que a criança morreu. A Bíblia diz que ele não comeu, ele não dormiu, enquanto a criança estava doente. Quando a criança morreu, os homens começaram a dizer assim: e agora? 50 crianças estavam vivas. Davi fez essas coisas loucas. Imagina quando essa criança, agora que ele souber que a criança morreu, o que ele vai fazer? Davi, ouvindo a conversa, foi até lá e falou assim: o que aconteceu? Morreu? A Bíblia diz que ele levantou, lavou o rosto, tomou um banho, comeu uma feijoada com torresmo e foi viver a vida. Aí perguntaram para ele assim: o que deu com você? Enquanto a criança estava viva, você chorou, jejuou e ficou frustrado. Agora que a criança morreu, nós achamos que você ia fazer uma loucura. Você decidiu, sabe o que ele falou? Eu fiz tudo isso porque eu queria ver se Deus mudava o seu diagnóstico. Agora, já que morreu, morreu. Eu vou levantar e vou tocar a vida. As perdas não vão me parar. Levanta a mão e diga assim: as perdas não podem me parar. Estou terminando. Todo recomeço também é necessário que você aprenda que Deus vai levantar alguém para te ajudar. Eu vou repetir. Para todo recomeço, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Existe uma parte que te cabe, mas existe uma parte que Deus vai usar alguém para te ajudar a recomeçar. Na vida, você tem sempre duas pessoas, dois tipos de gente. Você tem órfão e você tem Ruth. Eu vou repetir. Fala comigo. Na vida, tem dois tipos de gente: as órfãs e as Ruth. Sabe quem é órfã, sabe? É aquela pessoa que chega assim, te beija e diz assim: eu não vou te deixar, mas está louca para te ver você pelas costas. Estou falando sério. Sempre vai ter as órfãs na vida. Aquela pessoa que está com você: ai, eu queria tanto estar com você. Está doida para te dar um beijo e #partiu. E você precisa aprender quem são as órfãs que estão andando do teu lado. Porque não é o que elas falam, é o quanto elas estão dispostas a pagar o preço para estar contigo. Mas eu louvo a Deus porque também existem Ruths na vida de Noemi. São pessoas que estão com você e te ajudam a recomeçar, mesmo quando você ainda não mudou. Ai, você não entendeu, eu vou repetir. São pessoas que estão com você e te ajudam a recomeçar, mesmo que você ainda não tenha mudado. A palavra Noemi significa agradável. A Bíblia diz que Noemi era uma pessoa agradável. Quando ela volta para sua terra, as pessoas: chegou agradável. Mas eu aprendi uma coisa: as perdas e as interrupções tornam pessoas agradáveis em pessoas amargas. Vou repetir. As perdas e as traições tornam pessoas agradáveis em pessoas amargas. Não me chame de agradável, porque eu estou amarga. Sabe, queridos, deixa eu contar um segredo. Sabe qual é o valor da Ruth? É que a Ruth decidiu ajudar Noemi a recomeçar, mesmo enquanto ela estava amarga. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus vai levantar uma pessoa na sua vida
para ter uma aliança com você, não porque você mudou, mas para ter uma aliança com você, porque ela acredita em você. E ela vai dizer: conte comigo, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu for, aonde você pisar, eu piso. Graças a Deus pela vida das Rutes. E tem misericórdia e nos livre das órfãs. Eu quero terminar dizendo para você: existe uma parte que cabe a mim fazer. Existe uma parte que cabe a alguém que Deus vai colocar na minha vida. Mas existe uma parte que só Deus pode fazer. Na atitude de recomeço, eu aprendi que em Deus o seu fim será melhor do que o seu início. Deus já preparou para você um recomeço que vai te levar a um fim muito melhor do que o seu começo. Noemi diz: estou amarga, porque cheia saí, vazia voltei. Ela estava vazia, mas Deus já tinha preparado uma Ruth que ia conhecer um Boaz, que lhe daria um filho. E esse filho teria um filho, que teria um filho, que teria um filho, que geraria Davi. Eu tenho algo para te dizer. Não pare por causa das perdas, porque Deus já preparou um fim melhor do que o teu começo. Fique em pé essa noite, eu quero orar por você. Estava falando para o pastor Ronaldo. Eu não sei por que Deus me deu essa mensagem para eu pregar aqui. Quando orava, Deus me pediu para pregar esta palavra nesta igreja profética chamada Recomeçar. Eu quero dizer para você, queridos, eu estou debaixo de uma convicção muito grande. Nesta noite, Deus quer recomeçar algumas coisas na sua vida. Você primeiro precisa se examinar, parar de chorar, entender aonde está a sua responsabilidade no processo. Por que as coisas pararam? Pare de olhar para os outros. Pare de olhar para a responsabilidade do que é, quem foi que fez o quê. Deixa o passado no passado. Não importa o que fizeram com você no passado. Importa o que Deus tem preparado para o teu futuro. Não rejeite as Ruths que Deus vai levantar para estar do teu lado. Porque nem tudo é órfão na sua vida. Abra teu coração, queridos. Ainda que existam muitos órfãos, muitas órfãs, que estão te beijando e te dando as costas, tem sempre uma Ruth que vai tornar a sua amargura em agradabilidade. Vai fazer você se tornar agradável de novo. Deus tem uma pessoa preparada para colocar no teu caminho. Deus tem uma pessoa preparada para o teu recomeço. O problema é que a gente foi tão traído, tão desgastado, fomos tão feridos pelas órfãs, que nós rejeitamos as Ruths. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus tem sempre uma Ruth para colocar ao seu lado. Deus tem sempre uma Ruth para transformar o seu pranto em alegria, para transformar a sua amargura em alegria, em agradabilidade. E Deus já preparou. E essa noite é a noite que Deus preparou para o teu recomeço.
Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar. Eu quero orar. Querido, eu estou debaixo de uma convicção absoluta que Deus me trouxe aqui por causa de algumas pessoas. Algumas pessoas. E talvez você seja uma dessas pessoas que está precisando recomeçar. Talvez os erros levaram ao desastre, quiçá até a tragédia. Talvez você esteja só no início dos seus erros e Deus te trouxe aqui para mudar a tua trajetória. E se você precisa de um recomeço, não importa a área da vida que seja, seja no campo do ministério, no campo pessoal, no campo profissional, por favor, eu quero te pedir algo de todo o coração. Não é hora de você pensar onde foi e quem foi responsável pelo problema. Está na hora de você pensar em você e na necessidade de você recomeçar. Deus tem um projeto para você. Deixa o seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vem aqui, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Sai do seu lugar profeticamente, queridos. Muitas vezes as perdas interrompem a nossa caminhada. Mas Deus diz: Moisés morreu. Moisés é morto. Moisés é morto. Chegue mais para frente, cheguem para frente, venham, venham, eu quero todo mundo próximo do altar. Há um momento, é tempo de recomeçar.